Oi, eu sou a Jaque Conceição, esse aqui é meu canal Coletivo de Geis e a nossa conversa hoje é sobre um conceito do feminismo negro chamado imagens de controle, desenvolvido pela socióloga e feminista negra norte-americana Patricia Hill Collins. Para essa conversa, eu quero usar esse conceito para a gente poder analisar e entender um fenômeno aqui no Brasil, que são jovens de extrema-direita. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o Nicolas Ferreira, esse deputado e influencer que usa a plataforma, os espaços dele de acesso para disseminar deseducação, desinformação e pânico na população. Bom, talvez você esteja se perguntando o que é que imagens de controle tem a ver, já que é um conceito do feminismo negro, tem a ver com um homem que não mulheres negras. Esse é o pulo do gato. Já faz um tempo que eu venho insistindo na ideia de que a gente tem que usar os conceitos do feminismo negro para além das discussões sobre mulheres negras. Ele é um campo de conhecimento, ele é um campo teórico que tem se dedicado a pensar os atravessamentos coloniais na sociedade em que nós vivemos a partir da categoria da racialidade, interseccionando com gênero e classe. Imagem de controle é um conceito que vai falar sobre repertórios imagéticos produzidos no campo da linguagem que se expressam não só naquilo que é produzido enquanto narrativa, mas também nas práticas sociais performadas pelos corpos dentro das instituições e que cristalizam ideias específicas, conformando corpos que representam essas ideias no jogo imagético a lugares estruturais da sociedade. A imagem de controle é um recurso importante porque numa sociedade colonial, como a brasileira, nós reproduzimos sistematicamente o controle como mecanismo de socialização. Parece confuso? Calma, eu vou explicar. Qual é o principal traço de uma sociedade colonial? O fato dela ser criada, ter sido estruturada a partir de mecanismos de controle externos que conformam as narrativas que vão produzir as experiências cotidianas. São as histórias que são contadas a partir de imagens fixas e de lugares perfeitamente pensados dentro da estrutura e controlados para poder manter a estrutura funcionando, que vão produzindo narrativas de senso comum, narrativas de ideias que estão em algum lugar, de alguma forma estão dentro do jogo das dinâmicas sociais, estruturas culturais, narrativas historiográficas, mas que são essas as narrativas que vão atravessando a forma de funcionamento da sociedade, de produção de uma psique, de uma consciência e também de um corpo. Quando ele utiliza a ideia da fake news, por exemplo, como uma ferramenta fundamental para manipular as pessoas, ele está partindo de uma imagem de controle que constrói uma ideia de que o povo brasileiro é burro. Essa imagem de controle, que vai estar expressa na figura do Jeca Tatu, por exemplo, que é um sujeito... Nossa, parece que está passando um caminhão aqui. Passou. Essa figura do Jeca Tatu, que é um sujeito brasileiro, bobo, campesino, atrasado, ignorante, é uma das imagens de controle que circula a ideia do povo brasileiro. Deste povo brasileiro que está em oposição da elite branca europeia. Por que será que a elite brasileira adora a Europa? Porque é um marcador de distanciamento da vida popular, da vida urbana, popular, trabalhadora do Brasil. Então a elite, as pessoas que compõem a elite no Brasil, criam seus filhos na Europa, viajam para a Europa 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes por ano, estudam na Europa. Então, se a gente for retomar uma ideia do Bourdieu, que é um sociólogo, que ele vai falar sobre capital cultural e capital social, e como a gente vai flutuando esses capitais à medida que a gente transita pelas dinâmicas sociais, faz muito sentido entender por que a elite brasileira, ou aqueles que se pensam elite no Brasil, tem esse fetiche com a Europa. E a gente que é pobre também tem esse fetiche com a Europa. Para nós, a Europa é sinônimo de sofisticação. É sinônimo de branquitude, é sinônimo de inteligência. Conhecimento europeu é conhecimento válido. Todas essas ideias são conceitos que são expressos em imagens de controle. Então, eu lembro que uma vez eu fui para a Alemanha, olha eu aí fetichizando a Europa, e passei por uma rua, num bairro de esquerda, em Frankfurt, que tinha uma boutique e vendia roupas muito similares com o que as pessoas da antropologia aqui no Brasil usam. E a antropologia é uma ciência da elite.
O curso da antropologia é um curso difícil de ser feito. O campo da antropologia ele é longo, extenso e caro. Você se deslocar do seu local de origem para estar dentro de uma comunidade tradicional, por exemplo, para fazer 6, 7, 8 meses de pesquisa, você não pode trabalhar, porque você precisa estar imerso nesse território. Quem paga a sua bolsa, a sua pesquisa? Ou você tem os seus pais que vão te sustentar, ou o Estado vai te sustentar. A maioria dos antropólogos que eu conheço foram sustentados pelos pais, ou são sustentados pelos pais, aqueles que ainda estão em formação. Então, essas ideias vão representando lugares de conformação. Quando o Nicolas aciona discursos de medo, discursos de pânico, ele está trabalhando com essa imagem de controle de que a população brasileira racializada é burra, que a pobreza é burra, que o sujeito do campo é burro. E ele se coloca nesse lugar do sujeito detentor do conhecimento. E não por um acaso a extrema-direita ovaciona o fascismo europeu. Então, essa forma de olhar para essa experiência a partir do recorte do que a Patrícia Hill Collins coloca em imagens de controle é uma possibilidade de entender, inclusive, as intersecções de raça, classe e gênero que atravessam a produção das experiências no Brasil. Porque a gente pode pensar na ideia de dentro e de fora. Quando a gente aciona o conceito de racialidade de dentro da experiência negra, a gente produz uma possibilidade de emancipação, que são os espaços de formação, troca e acolhida da própria comunidade negra, que a Hill Collins trabalha no livro Irmãs do Inhame, né? Irmãs de Inhame. Ali ela está trabalhando ideias de um outro aspecto que a Hill Collins traz, que chama lugar seguro, para produzir essas experiências significativas para a população negra. Quando a gente tem um acionamento da experiência racial vindo de fora para dentro, a gente vai ter uma perspectiva de acionamento que vai reforçar lugares de controle a partir de imagens que são socialmente criadas e consolidadas. Não à toa, essa ideia da violência, do medo, da fome, da miséria, do pânico, que a extrema-direita utiliza como estratégia de manipulação, se conecta à imagem de controle da experiência da escravidão, da experiência da migração nordestina por causa da seca nos anos 50, 60 e 70, do empobrecimento dos anos 80 e dos anos 90 por causa da inflação pós-ditadura, e as pessoas que gozam desse discurso do Nicolas são pessoas que vivenciaram de alguma forma essas experiências traumáticas e problemáticas no sentido de formar a experiência. Todos nós aqui, que somos de origem de classe trabalhadora, temos memória, o repertório de familiares que acumulam mantimento em casa com medo da falta. A minha mãe tem tanto trauma da experiência da inflação dos anos 80 que ela guarda alimento em casa numa quantidade grande com medo do preço subir e ela não poder comprar. Nós temos o nosso corpo, quem é criança e adolescente dos anos 80 e 90, muito forte esse impacto da escassez de alimento e da escassez de recursos financeiros que atravessou a jornada dos nossos pais, dos nossos cuidadores. Então, essas ideias todas, elas vão se conectando no psiquismo do sujeito e se consolidando com essas imagens históricas que servem para fomentar os lugares de opressão e de controle numa sociedade colonial. O Nicolas é uma figura inteligente que utiliza dessa perspectiva, não sei se ele tem esse conhecimento, como estou trazendo aqui da perspectiva da Hill Collins, mas de alguma forma ele domina algum tipo de conhecimento e ele aciona isso para poder manipular essas imagens que vão gerar experiências de controle ou experiências controladas a partir da narrativa do nazifascismo, do fascismo europeu, que é o medo da fome. Qual era a grande sacada? Aonde que o nazifascismo na Europa se fortalece entre a classe trabalhadora para ascender ao poder? O medo da fome, do reflexo do que foi a Primeira Guerra. Então, essa narrativa do trauma social, é um instrumento perspicaz de controle para que sujeitos fascistas como Nicolas possam manipular a experiência cotidiana. Então, o que ele faz é acionar essas imagens
para que as pessoas se conectem a elas e a partir disso ele produz uma narrativa que controla a própria experiência das pessoas, fazendo com que elas se conectem a ele. Não é todas as pessoas que seguem o Nicolas ou que ouvem o que ele escuta que são mau caráter, que são ruins. Como a gente diz no ditado popular, que são olhos juntos. Muitas pessoas que seguem esse tipo de perfil, esse tipo de conteúdo, são pessoas que, a partir da sua experiência formativa, se conectam ao que ele diz pelo lugar do medo, por essas imagens sociais que ele articula. Veja, hoje o negócio aqui tá florido, vocês estão ouvindo o cachorro latindo? Mas vamos embora. Veja que tanto ele usa imagens históricas de controle, como essas memórias de fome, privação, violência, caos e abandono, que são esses 3 períodos que eu coloco, quanto ele se reporta a imagens de controle socialmente criadas e nas quais nós somos levados a se conectar. E esse é o pulo do gato da Patricia Hill Collins. Ela vai dizer que a imagem de controle serve para manter uma noção do Estado a partir de um ethos específico, que é o ethos da branquitude e da burguesia, mas, ao mesmo tempo, por ela ser uma narrativa e, portanto, produtora de experiência, ela se conecta na forma de produção e desenvolvimento do sujeito, fazendo com que ele se conecte a essa imagem de controle e se veja nesse lugar. Então, consciente ou inconscientemente, nós da população brasileira, sobretudo as pessoas pobres, empobrecidas, colocadas em situação de miserabilidade, pessoas da classe trabalhadora, nós se vemos nessas imagens de controle que são produzidas. Enquanto pessoas negras, enquanto pessoas mestiças, enquanto pessoas racializadas, enquanto pessoas brancas empobrecidas, nós nos reconhecemos nas imagens de controle que a narrativa colonial produziu sobre nós, inconscientemente se conectamos a essa imagem de controle e quando esse discurso é acionado para atingir a esse grupo, nós inconscientemente aceitamos esse discurso porque ele é formativo na nossa experiência. Esse é o grande pulo da Patricia Hill Collins. A imagem de controle ela é formativa. E enquanto um comunicador de massas, que o Nicolas é, ele sabe que a narrativa tem uma dimensão formativa. E por isso ele aciona a narrativa como um lugar importante para o que ele está produzindo. Talvez você esteja se perguntando como é que a gente combate isso? A gente combate isso com muito diálogo, com muito letramento, com muita possibilidade de escuta e de construção de outros referenciais de produção de sujeito, de tempo, de corpo. E cada um de nós, nos nossos espaços de atuação, é responsável por contribuir para essa discussão. Eu sigo aqui no YouTube, sigo na plataforma de Gege e, inclusive, quero te fazer um convite. Gostou da discussão que eu fiz aqui no vídeo? Que massa! Amanhã vai rolar um curso lá na plataforma de Gege, onde eu vou apresentar para vocês uma introdução aos estudos de feminismo negro, para você que quer saber mais o que é o feminismo negro, para você que quer se aprofundar mais nisso que eu te disse aqui agora e no que eu venho dizendo aqui no canal e no meu trabalho no coletivo de Gege e nas minhas aulas na UFBA. É um curso que vai acontecer ao vivo, você vai ter acesso vitalício à gravação, ao material de apoio bibliográfico e ao certificado com reconhecimento pelo MEC. E são 3 aulas. Na primeira eu vou apresentar a historiografia do feminismo negro no Brasil e nos Estados Unidos. Na segunda aula eu vou apresentar o campo conceitual do feminismo negro e vou trabalhar alguns conceitos que o feminismo negro tem utilizado e que eu utilizei na minha tese de doutorado. E por fim eu vou te apresentar o que é que tem sido pesquisado no feminismo negro no Brasil, quais têm sido os campos de interlocução do feminismo negro. As 3 aulas acontecem amanhã. Se você está vendo esse vídeo depois e quiser comprar a gravação, não tem problema. É só usar o mesmo link que vai estar disponível aqui embaixo para fazer a compra. Eu vou deixar o link aqui para você adquirir o curso e te convido para se tornar membro assinante do canal e acessar muito conteúdo exclusivo. Isso para mim é muito importante, porque os membros qualificam o canal e qualificam o que eu faço aqui. E por último, quero contar para vocês esse boné maravilhoso, escrito Chamego, que eu ganhei de um app de paquera voltado para a comunidade negra chamado Denga Love.
E é um espaço de flerte, de cuidado, de carinho, de conhecer pessoas pretas. É um app feito por pessoas pretas, para pessoas pretas. Você deve estar se perguntando se eu estou ganhando alguma coisa. Eu não estou ganhando nada para fazer a publi. É só porque eu, como uma empreendedora negra, uma mulher preta, acredito naquilo que a nossa comunidade produz do ponto de vista intelectual, produtivo e econômico. Então, olha aí, Roger Cipó, um dos criadores do app. A gente segue junto e conectado, inclusive como usuário do app. Bom, a gente se vê no nosso próximo vídeo. Para mim é um prazer compartilhar conhecimento que emancipa, é um prazer compartilhar conhecimento que liberta. Se você está solteiro, querendo um denguinho para esse verão, já sabe, Denga Love, é só baixar e se conectar. Tchau!